De volta, então, no nosso estudo de hoje, dos 15 princípios fundamentais. Hoje estamos estudando imortalidade da alma. Estamos no nosso segundo momento, nosso segundo bloco de hoje, dia 26 de setembro de 2022. Estamos estudando imortalidade da alma, dentro da proposta de estudo dos 15 princípios fundamentais do Espiritismo. E utilizando a metodologia de correlacionarmos cada um dos 15 princípios fundamentais, aquele que está sob foco de estudo, correlacionando com os outros 14. No primeiro momento de hoje, do nosso estudo de hoje, nós trouxemos essa visão geral da imortalidade vista na visão espiritualista de todos os tempos e confirmada pelo Espiritismo em 1857, da reencarnação, da imortalidade da alma, se iniciar no momento da nossa criação. E o espírito iniciar a sua trajetória ativa, reencarnando-se e desencarnando, retornando ao plano espiritual e voltando para cá. E agindo e sendo responsável pelas suas ações para justificar e compreender o produto final que é dessa encarnação, o porquê de tanta diversidade e de tanta adversidade diferente dentro de aproximadamente 8 bilhões de almas que moram hoje no planeta, reencarnaram no planeta. E nos últimos 172 anos, Jesus mandou para cá aproximadamente 7 bilhões de almas, cada uma trazendo a sua carga, na sua bagagem espiritual, cada uma trazendo a sua carga pró e contra de valores. Positivo e negativo, que chega aqui trazendo exatamente a gente do jeito que a gente é. Tranquilo até aqui? Então esse foi o nosso primeiro momento, nosso primeiro bloco. É só acessar o vídeo anterior que vai acessar essa discussão completa. Agora, durante o intervalo, surgiu um questionamento aqui sobre as questões de causa e efeito, sobre o porquê da gente vir sob determinadas circunstâncias. E que as pessoas às vezes não compreendem e não conseguem entender isso, de por que uma hora a gente vem numa cor de pele, outra hora a gente vem sobre um aspecto social, outra hora a gente vem sobre um aspecto de saúde diferente, sobre uma condição de saúde diferente. E por que isso? Por que hora a gente vem mais livre, outra hora a gente vem escravizado? Por que isso? Então, vamos conversar agora um pouco da imortalidade da alma dentro desse conceito de lei de causa e efeito. Para quê? Para que a gente compreenda o agora. E principalmente para que a gente compreenda a diversidade do agora e a adversidade tão adversa para uns e tão diversa para outros. Ok? Então, vamos lá. Começamos. Fomos criados simples e ignorantes. Adquirimos nesse ponto aqui, nos é concedido, alcançamos o livre-arbítrio. Então, o espírito aqui, nesse ponto aqui, o espírito adquire o livre-arbítrio, ele é livre para quê? Para fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Que é o que a gente tem feito. Rege todo esse comportamento a nossa compreensão e a nossa obediência às leis divinas. Então são regidas, o nosso comportamento é direcionado, é regido pelo quanto nós temos seguido as leis divinas. E aí nós vamos para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Aí o Kardec pergunta, como é que eu posso distinguir entre o bem e o mal? O mal é tudo que está conforme a lei divina. É contrário à lei divina. E o bem é tudo que está conforme à lei divina. Opa, já está começando a clarear. Então, como é que é essa trajetória aqui de cada um de nós? Se cada um é livre e cada um também é único. Único. Não tem ninguém nesse universo, igual a mim, igual a você. Ninguém. Se houvesse alguém nesse instante, daqui a
30 segundos, ele já vai ser diferente, porque ele vai pensar diferente de que nós, vai sentir diferente que nós. Já ficou diferente. Então, nós já começamos a entender o porquê dessa diversidade. E essa diferença gera ações, porque o Espírito é ativo o tempo todo. Está agindo aqui o tempo todo. Desencarnou, volta para o plano espiritual, age. Encarnou, vem para cá, age. Ativo o tempo todo. Acompanhando? Isso aqui nós estamos falando de nós. Espírito. O Espírito é imortal, que é o que nós estávamos buscando compreender no nosso primeiro bloco de hoje. E que é o que todas as escolas religiosas pregam, só que prega diferente. As escolas religiosas acreditam que é mortal a partir de agora, e isso aí contraria Deus. Já vimos no bloco anterior também. Ele é imortal. Único, livre. O que mais que ele é? O que mais que o Espírito é, gente? Responsável. Cada um é responsável pelo que faz, cada um é responsável pelo que pensa, cada um é responsável pelo que sente, cada um é responsável por si. Nós somos exatamente, vamos repetir isso, exatamente o resultado desse exercício de responsabilidade de cada um de nós. É menos responsável? É de um jeito. É mais responsável? O que nós chamamos de responsabilidade? Responsabilidade com a lei divina. O que Jesus veio fazer aqui? Codificar na nossa mente as leis divinas. Tipificar, gravar na nossa mente as leis divinas. E mostrar como é que se faz, como é que se cumpre essa lei divina. Porque Jesus não ensinou só, ele exemplificou também. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Cada um é exatamente o produto de si, desse exercício de responsabilidade com a lei divina. O que mais que o Espírito é, gente? Ele fica do mesmo tamanho o tempo todo. Cadê a evolução? O quinto princípio fundamental. Quinto princípio fundamental, está aqui. Cadê? Ele fica. Então ele é também perfectível. O que quer dizer isso? Está sempre crescendo, sempre evoluindo. Ah, mas se ele cometer erro, ele pode recair? Pode. Naquele ponto daquele erro. Mas ele vai aprender tanto com aquele erro, ele vai aprender tanto com o entorno daquele erro, ele vai aprender tanto consigo mesmo, com o seu posicionamento diante daquele erro, que ele vai dar uma disparada. Às vezes o erro nos acelera mais do que o acerto. Porque nos traz as consequências imediatas para a nossa consciência e mexe com a nossa consciência. Então, acho que já chega, tem mais aqui, mas já chega para a gente conversar sobre lei de causa e efeito e isso aqui. Jesus veio trazer o evangelho do Pai, não foi para você não, foi para mim. E cada um de vocês pode, em sã consciência, falar assim, não foi para você não, foi para mim. O que ele está falando? É essa individualidade aqui que precisa se educar. Eu estou muito preocupado com as eleições, com o futebol, com a política, com a guerra. Deus está tomando conta disso. Vamos preocupar sim, na medida do que nós pudermos ajudar. Mas sabe o que nós temos realmente que preocupar? Consigo. Espiritualmente falando, nós precisamos de preocupar conosco, é de levantar de manhã cedo e lembrar de agradecer, é de chegar de tarde e lembrar de agradecer, é de chegar de meio-dia e lembrar de agradecer, é de chegar na vida e lembrar, é desencarnar e lembrar de agradecer, é lembrar de agir no bem, porque nós somos livres para agir do bem e do mal, e dependendo da nossa ação no bem ou no mal, nós vamos construindo essa trajetória nossa aqui para definir esse perfil que é cada um de nós aqui hoje. Aí entra um componente chamado Deus. Como é que é Deus para mim? Há 100 mil anos atrás, aproximadamente, Deus era Deus dos nossos pais. 100 mil anos. Lá na época do Neandertal, lá, que tem aquela época lá. O que isso quer dizer? Eu estou bem com Deus, o outro que se dando para lá. Minha família está bem com Deus. Minha tribo está protegida pelo meu Deus, porque tinha muitos deuses.
a outra tribo que se vire. 100.000 anos depois, essa coisa está repetindo. Aí nós vamos entrar com um componente novo aí nessa conversa chamada religião. Qual que é o nosso conceito de religião hoje? O Espiritismo é uma religião? Então, por que alguns outros religiosos de outras escolas religiosas nos convidam para começar a frequentar as religiões dele? Porque é ela que vai dar a salvação. É porque no coração de cada um deles, a salvação está com eles. O Deus deles é mais forte. E os outros estão na unha do capeta. Então nós estamos 100.000 anos atrasados na nossa concepção divina. Deus é meu? Deus é da minha família? É do meu bairro? Deus é Deus da minha cidade? Deus é do meu país? Deus é da minha religião? E as outras? E hoje, o islamismo, que é hoje considerado a maior religião do planeta, porque eles não comungam as mesmas ideias com ele, eles estão perdidos. Então essa concepção divina, Deus é Deus do planeta Terra. Uai, e os outros planetas? Deus é Deus do sistema solar? Urano, Saturno, Plutão, Júpiter, Terra, a turma aí que faz parte desse sistema solar. Deus é Deus só disso. Se eu avançar um pouquinho mais do sistema solar, dentro do sistema solar, o sistema solar vai estar encaixado dentro de um outro complexo maior, que é a Via Láctea, a galáxia. E aí tem outros sóis dentro da galáxia, e Deus é Deus desses outros sóis também. Porque esses outros sóis reúnem em torno de si outros mundos. E além dessa galáxia, nós vamos andar um pouco mais e outra galáxia. E depois dessa outra, nós vamos ver uma nebulosa, que também Deus é Deus dessa nebulosa. Então, Deus tem que ter um conceito diferente para nós. Então, quando o Espiritismo surge com um caráter religioso, ele surge não como religião, mas como um caráter religioso. Está lá em cima. E esse caráter religioso, o que é religião, por definição? Religar. Quem? Deus, Espírito, matéria. O que é religião? Religar criatura ao Criador. Com base em quê? No pensar e no sentir de cada espírito. Porque não adianta eu falar, ô Diva, estabelece um perfil divino para mim? Não tem jeito. O perfil divino é meu, dentro da minha compreensão de Deus, que engloba todo um existir, que engloba coisas do universo todo. E que gradativamente, na proporção que eu vou evoluindo com a minha perfectibilidade, com a minha possibilidade de evoluir, eu vou trocando as lentes e enxergando Deus diferente. Aí essa religiosidade vai alterando. O que é essa religiosidade? Qual que é a minha prática em função da religião que eu professo? Porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então aí a gente vai, peraí. Então, quando alguém chega para nós e começa a falar para nós de religião, precisamos de ter o máximo respeito e esperar o tempo dele. Porque a mesma coisa que nós estamos achando absurdo que eles estão nos convidando a fazer hoje, contradizendo todo o nosso processo de construção de fé, nós já fizemos ontem. Porque estamos nessa mesma trajetória. Então, por isso, Deus tem que ser Deus de todo mundo. Deus está na religião do outro? Claro. Deus está claro. E no outro? Se não fosse isso, Deus não permitiria que tivesse as religiões. E a religião do islamismo que existe hoje, ela começou há mais de 4.000 anos atrás. Quando Abraão tem 2 filhos, ele tem Isaac, que vai pegar a linha do cristianismo, e tem Ismael,
que foge para o deserto e vai formar a comunidade árabe. Dessa comunidade vem Maomé, que cria que escreve o Alcorão e que, com base nele, cria toda a comunidade islâmica. Saiu do mesma raiz do cristianismo, que é Abraão e Sara. Está claro aí, gente? Então, se não fosse para não existir, Deus não teria permitido que isso acontecesse. A gente quer tomar conta das coisas da gente e quer tomar conta das coisas de Deus também. Deixa Deus tomar conta da parte dele. Então, respeito às religiões, porque cada alma está focada na religião segundo o seu padrão evolutivo, segundo seu momento espiritual. Religião, respeitemos. Mas não respeitemos só por respeitar, não, que isso é tolerância. Respeitemos com convicção, com conhecimento. Ele está professando esse tipo de fé, porque esse é o tamanho que cabe nele agora. É o que ele dá conta, é o que ele chegou. E quem me garante que não está na minha frente em termos de religiosidade? Prática do bem em função do que ele tem aprendido. Perguntaram para o Dalai Lama qual a religião mais importante, mais forte, a melhor religião do planeta, ou qual que é a melhor religião. O que ele respondeu? A melhor religião é aquela que torna o homem melhor. O que torna o homem melhor? A ação no bem. O que Jesus fala para nós sobre isso? Cuidado com os falsos profetas. Mas é fácil de identificá-los pelos frutos. Ele que fala para nós, lá no sermão profético. Pelos frutos. O que é fruto? Ação. Não pode a árvore má dar bons frutos. Nem pode a árvore boa dar maus frutos. A árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. O que ele está chamando de árvore má? Ele está falando que aquele que nasceu mal vai acabar mal? Não, a criatura é imortal. O que é o mal? É tudo aquilo que está contrário à lei divina. Na hora que ele acordar e começar a falar assim, não, agora eu não vou mais contrariar a lei divina, eu vou obedecer à lei divina. Aí vem os espíritos e falam assim, para você obedecer, a sua razão tem que consentir. Porque a obediência só acontece quando a razão consente. Para você aceitar resignadamente, seu coração, seu sentimento tem que consentir. Ou seja, você tem que processar isso. Ô Mauri, obedece para mim? Ah, não, a consciência dele é que vai consentir de acordo com a obediência dele. Tranquilo isso? Então, gente, é esse contexto. Nós precisamos de identificar cada um de nós. Nós somos isso aqui, ó. Nós temos isso aqui. Assim como lá na questão 12 do Livro dos Espíritos traz os atributos de Deus. Aqui, ó, traz para nós os atributos do Espírito. Isso é atributo, isso é peculiaridade, isso é particularidade. Todo Espírito tem isso aqui. É dele. Só que em alguns é embrionário e outros já está mais desenvolvido. Isso explica as diversidades. Se eu sou livre e mais consciente das leis divinas, eu não tenho que passar por escravidão nenhuma. Por quê? Porque eu já tenho consciência de que o irmão você não escraviza. E se eu tenho essa consciência e não faço, então eu estou livre da lei de causa e efeito nesse quesito. Mas eu não escravizo segundo o conceito de escravidão, mas eu escravizo dentro da minha casa, como meu marido, minha esposa, meu filho. Escravizou do mesmo jeito. O que é escravizar? Cercear o livre-arbítrio da criatura. Se eu não faço isso lá na sociedade, ou no sistema político, mas eu faço isso dentro da minha casa, sendo um pai tirano, sendo uma mãe desequilibrada, sendo um filho, estou escravizando do mesmo jeito. Então eu vou ter que responder por essa escravidão? Vou ter que responder. Para quê? Castigo de Deus? Não. É processo educativo coordenado pelo Cristo em nossas vidas, que nos submete a situações para que vivenciemos e que a nossa consciência chegue na seguinte conclusão:
Eu não vou fazer isso mais com ninguém, porque agora eu estou sentindo que isso dói. Só para isso. Caí nessa real, estou livre daquele assunto. Porque Deus não castiga ninguém. Deus submete-nos a situações em que nós precisamos vivenciar para aprender. Para retificar o nosso caminho. O que é retificar, gente? Tornar reto. Aquilo que não é reto é o quê? Então, o que é a evolução? Retificação da nossa conduta. Nós vamos começar, a partir de uma tomada consciência, parar de caminhar evolutivamente em zigue-zague. E vamos começar a caminhar mais diretamente na direção do bem, na direção de Deus, na direção da religiosidade. Alguma pergunta? Por favor, alguma pergunta? Claro. Dentro do espiritualismo, quem garante que nós já não passamos pelas escolas que nós hoje achamos que são inferiores a nós? Pela quimbanda, pela umbanda, pelo pemba. Vocês lembram do pemba, gente? Ah, fulano de tal, um pembeiro. O que é isso? A religião é aquela de bater tambor, né? Coisa afro. É uma derivação de uma religiosidade africana. Quando eu era menino, tinha um moço, um senhor já velho, chamado Francisco. Ele era pembeiro. A casa dele era periodicamente tinha lá a sessão. Pembeiro. E tinha um escândalo aquilo assim diante de nós que éramos católicos. Sabe quem era o seu Chico Leopoldino, que era o seu Francisco? O raizeiro, o médico, o curandeiro de toda a região ali. Inclusive, essa criatura aqui tomou muita garrafada que meu pai saía debaixo de chuva a cavalo para ir lá pedir socorro para ele. Mas a hipocrisia, a ignorância da comunidade da época, criticava, mas na hora da dor, batia a porta dele, pediu uma garrafada, uma raizada. Ele era o médico da região. E andava escondido dos outros. Ninguém via ele. Ele não saía de casa, ele era em casa. Saía para poder sair para os matos, catar raiz, catar as coisas. Que a gente fica criticando. Então, a gente precisa de entender isso, para a gente se situar um pouco mais cristãmente diante das diferenças. Porque as diferenças nada mais são do que exercício de momento existencial de cada um, dentro dessa unicidade. Quando nós percebemos e internalizamos isso de verdade, e que isso passa a ser um componente no nosso campo de avaliação de vida, nós perdemos, quando nós aprendemos e internalizamos isso, nós perdemos o direito de querer que o outro seja do jeito que a gente gostaria que ele fosse. De querer que o outro faça do jeito que nós queremos que ele faça. Aí nós deixamos de ser escravizadores. Deixamos de cercear o livre-arbítrio. Quando nós enveredamos pelo caminho do preconceito, da discriminação, da ação no mal para combater isso tudo, como nós vimos e muitas vezes até fazemos por aí, nós estamos escravizando? Estamos. Então, o quinto mandamento, acho que é o quinto mandamento lá dos 10. Não matarás. Hoje nós recebemos as 12 leis morais. Recebemos uma lei de destruição. Tem a ver com esse mandamento? Nada mais é do que a chegada desse mandamento de forma mais analítica, porque ela estava muito sintética, nós não entendemos nada. Achamos que matar era dar pedrada, dar facada, dar tiro. Matar era só isso. Hoje não.
Hoje está falando para nós assim, a lei de destruição. Você destrói a vida do outro, a alegria do outro, com um olhar seu, com uma fala sua, você mata a alegria do outro. Com uma fala sua, você mata a esperança do outro. Com uma fala sua, você mata a fé do outro. Com uma fala sua, com um comportamento seu, você mata o outro, existencialmente falando. Então é nível de compreensão diferente. Isso é fruto de evolução. Isso é fruto desse caminhar aqui, dessa tomada de consciência diferenciada. Mas o que tem a ver isso com lei de causa e efeito? Cada postura. Vocês vão chegar em casa hoje, nós vamos chegar em casa hoje, eu tenho certeza que vocês têm o livro Céu e Inferno. Vocês vão lá no capítulo 7 da segunda parte. E vão lá ver assim, Código Penal da Vida Futura. O que é vida futura, gente? É na hora que nós encarnamos e ir para o plano espiritual só? Isso aqui foi vida futura daqui. Esse aqui foi vida futura daqui. Esse aqui será a vida futura daqui. Sim. Mas aqui dentro, ó, cada minuto da nossa vida é vida futura do agora. E tudo como nós somos responsáveis, tudo que nós fazemos aqui, como espíritos imortais, irresponsáveis, nós nos responsabilizamos por isso lá na frente. Tudo volta para nós. Aí nós vamos entender por que vieram os escravos. Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Quem eram aquelas almas? Isso aconteceu em quando? 1700. O Brasil foi descoberto em 1500. Antes de 1500 já existia a Europa. Já existia o mundo velho. O que esse povo estava fazendo lá no mundo velho? Escravizando. Escravizando uns aos outros. Só que, enquanto a consciência está embrutecida, isso fica lá. Mas chega numa hora em que a sensibilidade vai chegando e a consciência cobra. Espera aí, o que eu fui capaz de fazer com aquelas almas que eu dominei? Escravizei elas. O que Jesus fala para nós? Só fechando aqui. O que Jesus fala para nós sobre isso? Reconcilia-te depressa com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele. Aí a gente bobo vai lá para dentro de casa. Minha mulher já foi minha inimiga, meu pai, meu irmão, meu vizinho, meus inimigos. Porque aí Jesus fala, porque os maiores inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Ele está falando de casa, de pau a pique? Casa mental. Reconcilia-te depressa com os teus inimigos enquanto caminham juntos, para que não aconteça que eles te entreguem para o oficial, que te entregue para o juiz, que o trancafiie numa prisão e que não sairá dali enquanto não pagardes o último ceitil. Ele está falando de corpo, gente? Ele está falando de casa mental. Nós trazemos na nossa consciência as consequências, os registros psíquicos de todos os males que nós geramos pela vida e de todo o bem que nós praticamos pela vida. Isso é karma, isso é contabilidade divina. Mas alguns remorsos nós não conseguimos libertar deles, a não ser quitando-os. E muitos deles nós temos que vivenciar. Se eu escravizei, Pedro, na hora que os soldados chegam para prender Jesus, o que Pedro faz? Arranca da espada e vai lá e corta a orelha de Malcom. O que Jesus faz? Vai lá, retoca a orelha do homem, chama Pedro e fala assim, embainha essa espada. Porque aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. O que ele está falando para nós? Princípio fundamental número 7. Aquele que causa o mal vai gerar um efeito também para si do mal. Como entender isso se não for à luz da imortalidade da alma? Se não ser dentro dessa admissibilidade de alma?
Muitas vezes nós chegamos num momento assim que a gente fica psiquicamente, psicologicamente, completamente desequilibrado. Uai, mas por que isso está acontecendo? Tem uma causa. Durante o intervalo nós estávamos conversando aqui sobre a diferença entre lei de causa e efeito e lei de ação e reação. Lei de ação e reação rege os movimentos, regem no mundo físico. Essa cadeira permanecerá em repouso enquanto não houver uma causa que a movimente. Para essa cadeira se movimentar, é preciso ter uma causa, que é a força que vai ser feita nela. Isso é física. Segunda lei de Newton, lei de ação e reação. A mesma coisa acontece para os eventos e os fenômenos espirituais, com a lei de causa e efeito. Causa. Nós fazemos muitas vezes forças aqui contrárias à lei divina e que geram efeitos doloridos no outro. Mas o outro é filho de Deus. A minha consciência também é uma filha de Deus, vamos falar assim? Porque as leis de Deus estão escritas nela. O registro de Deus em mim está na minha consciência, pela inscrição das suas leis. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, se eu gero um efeito ruim, doído, isso o tempo passa, a minha consciência está bruta ainda, isso não está adormecido. Mas quando eu retorno ao plano espiritual, ela vem. Quando eu retorno ao plano espiritual, ela vem. E vem e me coloca em estado de inferno consciencial. Eu não tenho sossego. E não sairá dali enquanto não pagardes o último ceitil. Aí numa encarnação, 1782, sei lá, a escravidão foi que época, gente? 1700 e pouco. Numa encarnação, 1600 e pouco, eu estou aqui numa encarnação, num retorno ao plano espiritual, chega lá a minha consciência espeta. E aquela escravidão? Vamos resolver aquele trem? Vamos? Vamos. Vamos resolver. Eu quero ficar livre disso. Eu quero voltar ao Pai. Olha o ponto de mutação aí. Quero voltar ao Pai, aqui. Então começa-se um planejamento reencarnatório, com preparação para reencarnar. 1700 e pouco, escravidão no Brasil. Você vai reencarnar, filha, na África. Onde é que você está? Onde é que você estava? Não, você estava no Brasil mesmo. Só que você vai reencarnar agora na África, para depois você voltar para o Brasil, para você responder pela forma de escravização no pretexto de domestificação de índios. E lá em 1500 isso aconteceu. A mesma criatura sai daqui, reencarna na África, depois olha ele no navio negreiro. Volta para cá. A mesma criatura. Por que tem que ser a mesma, gente? Primeiro mandamento. Eu sou o Deus zeloso que visita a iniquidade do pai no filho, na terceira ou quarta geração. Quem que é o pai? É ele. Quem que é o filho? É ele também. Então, gente, isso tudo encaixando com um perfil divino e com um componente desse perfil divino. Deus é soberanamente justo e bom, e de forma nenhuma ia permitir que um filho seu fosse trazido da África, afastado do seu país, do seu habitado, da sua família, e foi para cá. Por causa de quê? Porque esse mesmo foi lá na mata, pegou o índio, tirou ele do seu habitat natural, tirou ele da sua pátria e trouxe ele para a civilização, com o pretexto de domesticá-lo, na verdade, ideologicamente estava escravizando ele. Por quê? Porque cerceava-lhe o livre-arbítrio. E ainda fazia trabalho forçado de quebra, sob ameaça, sob compulsoriedade. Dá para a gente entender isso, gente? Combina com Deus, gente? Aí é diferente. Porque se existir um efeito desse, sem que haja uma causa também justa,
Deus deixa de ser soberanamente justo. E Deus deixa de ser Deus. Então o Espiritismo não tem parece ou mais ou menos. O Espiritismo é. É. Porque senão, Deus não é. Contrariou Deus, deixou de ser. Ou então Deus não existe. Se Deus não existe, a gente está perdendo tempo aqui. Nós estamos aqui conversando sobre isso, porque nós sabemos, temos convicção de que Deus existe. Desculpa, alguém levantou a mão e eu pedi um tempo. Paulo. Passou? Já falou? Já respondeu? Oi. Muitas vezes pode ser prova também. Prova também. Bacana, bacana, muito bem lembrado. Aqui é um planeta de expiações e de provas. Primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que cultivam a humildade. E de repente o Espírito chega e fala assim, olha, para eu saber realmente que eu adquiri isso, humildade, servir, obediência, resignação, para eu provar realmente para mim que eu adquiri isso, permita, Jesus, que eu retorne sob uma circunstância que eu prove isso. Ó, tenho a escravidão lá, tem um navio negreiro acabando de ser preparado lá para o Brasil. Quer? Dá para? Aceita? Tá, estou dentro. Provar para mim mesmo que eu adquiri isso. E nós tivemos escravos e escravos. Nós tivemos escravos que exerceram liderança, que exerceram paciência, que exerceram humildade. Isso não é conto e nem é romance. Isso é verídico. Que exerceram justiça. Tem um deles que é bacana. Vocês já escutaram assim, será o Benedito? Quem que era o Benedito? Um escravo líder. Que muito inteligente, ele começou um processo de movimentação de libertação de escravos. Só que ele inteligentemente criou vários personagens iguais a ele dentro do grupo. Então eles atacavam em mais de um lugar ao mesmo tempo, atacavam, visitavam os fazendeiros para soltar escravos. Para soltar escravos. Que era um prejuízo danado para os fazendeiros. E aí, chegava o Benedito esteve lá. O outro Benedito esteve lá também. E aí começou isso. Mataram o Benedito, mas não era o Benedito, não. Daqui a pouco o Benedito aparecia lá de cá. Por isso que surgiu esse ditado. Será o Benedito? Quem que é o Benedito? Um espírito diferente no meio da escravidão, que veio com um outro papel, com uma outra função, e que é venerado e respeitado até hoje. Por isso que a gente fala, quando o trem acontece, será o Benedito, né? Tem mesmo os ditos populares. Então, gente, a gente continua com essa conversa na próxima segunda-feira, dia 2? 3, dia 3 de outubro. 3 de outubro. Tomara. Estou achando que eu não vou estar aqui. Mas a gente vai conversando. A gente joga no grupo, tá? Eu vou ter que fazer uma viagem nessa virada de mesa e talvez eu não esteja. Ou então o Mauri vai trazer o estudo da noite para nós, nesse dia. Mas ainda está por decidir. Mas no próximo dia 3 aqui estaremos. Ou em espírito ou fisicamente. Né? Ou em espírito, perispírito e fisicamente, de todo jeito, né? Muito bem. Muito boa noite a todos. Semana assim, dia 3 a gente dá sequência nessa conversa e nesse estudo. E dia 3 e as segundas subsequentes, até chegarmos ao 15º princípio fundamental, que é a proposta do nosso encontro, que é a proposta do nosso curso, do nosso estudo. Tá? Muito obrigado a todos, muito boa noite. Fiquem com Deus.